E chegamos agora no Breakpoint, aquele momento em que a gente para as notícias e conta um caos, seja da nossa vida, ou conversa o assunto. Acho que hoje pra gente conversar um assunto aqui com vocês. E nós escolhemos o seguinte tema: programador sem medo de perguntar. E isso veio de uma experiência minha. A gente participou essa semana como convidados de uma mentoria. E a gente acabou falando sobre essa coisa de comunicação, né? Como é importante a nossa comunicação interpessoal. Não só nós com a ideia, né? Mas a comunicação entre pessoas realmente. Porque a gente, quando vai para o código, a gente precisa, na verdade, estar ciente do problema que a gente está lá para resolver. Quando eu fui contratado como júnior na General Electric lá em 2001, extremamente tímido e sem experiência nenhuma, obviamente que eu ficava com medo de, às vezes, perguntar as coisas. Só que aconteceram duas coisas lá que me fizeram, né, mudar o meu comportamento. Primeiro, porque a gente tinha acabado de casar e levou alguns anos para a gente realmente concretizar esse sonho, né? Então, eu não queria perder de jeito nenhum. Então, trabalhar na multinacional era a oportunidade que eu tinha de realmente crescer na carreira. Então, eu não queria perder aquilo de jeito nenhum. Então, na minha cabeça, era não tem como dar errado. Ou vai. Ou vai. E aí, quando eu cheguei lá, obviamente, abriram a oportunidade. Eu até já contei num vídeo antigão do Código Fonte TV como foi minha entrevista lá. Se quiser, eu conto novamente. Para contar esse tipo de coisa. O meu gerente era espanhol, ele não falava português, falava inglês, obviamente, e eu não entendia quase nada de inglês, muito pouco. E a documentação que eles tinham lá para os sistemas, tudo precisava ser feito em inglês, porque já é uma multinacional, isso tinha que ser repassado também lá para fora. Então, além de programar, eu tinha também que ler e escrever em inglês a documentação que eu fazia. Obviamente, algumas coisas eu fazia em português, internamente lá, mas quando precisava ir para fora, eu tinha que me virar. E na época não tinha ChatGPT, não tinha tradutor tão bom quanto hoje, né? Era aqueles tradutor bem toscos. E aí, o que acontecia no dia a dia da reunião, as primeiras reuniões lá foram um fracasso total, porque eu não conseguia entender bem o que era requisitado para mim, e eu ficava olhando lá os caras mais experientes e ficava, caramba, o que eu vou fazer? Eu estava perdido, completamente perdido. Eu lembro do Gabriel chegar em casa falando justamente isso. Ele falou, o problema é que eu não estou entendendo nem o que o cara está falando. Porque como ele era espanhol, falava meio que um portunhol ali, que acho que nem o cara entendia o que ele dizia às vezes. E aí o que eu comecei a fazer é pedir para ele me mandar por e-mail. Ele fazia realmente, mas tudo em inglês, o que acontecia nas reuniões. E quando eu não entendia, as primeiras vezes que eu interagia com ele, eu fazia a cara de que entendi. Eu olhava para as outras pessoas. Todo mundo com cara de que entendia. Todo mundo fazia a cara que entendia. E depois eu ia lá perguntar para os meus coleguinhas e eles falaram... Não entendi. Não entendi. Todo mundo estava meio perdido também, apesar deles terem mais experiência. E aí eu pensei, poxa, eu sou o júnior da parada. Eu vou ser o cara que vou perguntar. Eu vou ficar perguntando. Gabriel, acho que destravou aquele momento de tô nem aí, vou perguntar então. Ele vai ver que eu estou interessado, vai ver que eu quero resolver o problema. E, obviamente, se ele ficar irritado, porque eu estou perguntando, às vezes, coisas bobas, eu vou saber ali se ele realmente vai me dar abertura ou não para continuar perguntando. E aí, como ele estava sempre aberto ali para trocar ideia, tudo, então eu era o cara nas reuniões que falava mais, às vezes, perguntava bastante para ele, até depois das reuniões também. Então, isso me ajudou bastante a destravar essa timidez que eu tinha, me ajudou a criar uma forma também de trabalhar. Então, independente, trabalhando como sênior depois, eu era o cara que contestava, perguntava. Então, eu acho que nós temos que desenvolver isso no início. Né? Sim, e eu acho que... Onde perguntar não tem problema, né? Exatamente, eu acho que isso aí vem aliás, nunca deveria ter problema. Nunca deveria, então, mas isso que eu ia falar. Eu acho que isso aí vem desde a sala de aula. A gente sempre tem uma certa vergonha de ser a pessoa que vai perguntar. E, normalmente, quando a gente pergunta, a gente vê que tinham várias outras pessoas com a mesma dúvida. Então, por mais simples que pareça a sua pergunta, não deixa passar batido, não. Pergunta mesmo. É claro que, como o Gabriel falou, vai no feeling ali, sentindo como é, que aí
equipe toda está reagindo. Porque dependendo da cultura da empresa, vão achar aquilo horrível, não vai dar certo. Então, você tem que ir se adaptando, entendeu? Tipo, anota o que você ficou em dúvida, depois da reunião você pergunta para alguém, pergunta para outra pessoa e vai ajustando. Mas se houver essa abertura, é realmente importante que você pergunte a respeito de tudo, né? Claro, ó, pergunte a respeito de tudo, mas, claro, perguntas o mais inteligente possível. Ah, claro. Acabou a reunião, você encher a pessoa com 30 perguntas, coisas altamente triviais, obviamente que isso vai irritar qualquer pessoa, né? pessoa. Ou então aquela pergunta só para dizer que você está falando e participando. Então também não faz isso, que não né? agrega. Tipo, o cara tá falando de um negócio... Aqui, que horas que eu almoço? Não, isso não conta não como sentido. pergunta. Aqui, que linguagem a gente vai usar? Poxa, você já sabe, você já foi contratado para... Não adianta, né? Então, tem que ser perguntas pertinentes. Aí é o feeling, né? Se você vai fazer pergunta que para você é pertinente, mas que realmente pode soar meio bobo, você tem que saber fazer essa pergunta também. Tipo, olha, desculpa, gente, eu posso estar perguntando algo aqui que pode ser óbvio, mas eu preciso perguntar. E aí você faz a pergunta. Exatamente. A partir do momento que você faz a introdução correta, as pessoas já estão ali preparadas para escutar a sua pergunta. Então, é uma boa forma, né? De você ali colocar, às vezes, um questionamento que você acha que é muito simples para aquele momento, né? Então, isso ajuda deveras aí o trabalho do programador. E nós fizemos ciência da computação com ênfase em análise de sistemas. A gente acabou vendo também como esse tipo de coisa, como você extrair informação das pessoas é importante, porque muitas das nossas experiências foi que nem, às vezes, o interlocutor ali sabia responder as perguntas. Então, ele precisava, às vezes, de mais tempo. Ele não tem ali a resposta na ponta da língua, nem sempre. E, às vezes, por mais simples que pareça o que ele está pedindo ou que ele está ordenando que seja feito ali, quando você faz a pergunta, a pessoa não aguenta aí. Pois é, pode ser que não seja assim, pode ser que seja assado. Então, gera essa dúvida que ninguém sabe exatamente qual é a resposta naquele momento. Então, enquanto a gente está fazendo esse trabalho de analista, isso acontece muito, né? Então, não tenha medo de perguntar. Obviamente, você tem que ter o feeling ali do ambiente para saber realmente o espaço que você tem, o momento certo também. Perguntar do almoço, você não vai perguntar no meio de uma reunião técnica, né? Mas esse tipo de coisa de você tem que estar aberto a realmente estar aprendendo e adquirir conhecimento das mais diversas áreas que você precisar, né? Para você fazer o teu trabalho. A gente está dando aqui como exemplo, né? Parece alguma coisa boba, né? Que horas que é o almoço e tudo mais, mas às vezes até uma pergunta extremamente técnica, né? Então, você está ali no momento que estão te passando o problema de uma forma mais macro e você já está aqui perguntando para o cara, não, mas eu vou utilizar que tipo de função e está indo lá no técnico. Então, às vezes, também não é o momento. Tem que esperar para fazer aquela pergunta numa reunião mais técnica adequada com foco do que está sendo feito, né? Exato. Muitas vezes a pessoa está falando de, a gente pode colocar essa informação ali, e você já está pensando no tipo de dados que vai para o banco de dados, ou na função para converter os dados em um outro, como você vai para transmitir. Então, a parte técnica realmente tem que ser tratada em momentos diferentes, né? Então, diz pra gente se você é o cara que tem vergonha de perguntar nas reuniões ou não. Ou você é o cara de pau, pergunta o que precisar, mesmo que a dúvida seja considerada uma coisa basicona.